Olá, meus alunos da Digital Cursos, professor Carlos aqui com vocês, iniciando o curso de eletrônica. Eu sou o professor que vai dar o curso para vocês, o curso técnico das disciplinas de eletrônica, todas elas gravadas com apostila, certo? Eu sou professor também da área de ciências, sou professor da área de humanas e da área de exatas. Tenho várias formações. E estou aqui para falarmos da eletrônica. Como é um assunto muito vasto, não dá para resumir tudo em uma, duas, três aulas. Então, por exemplo, a eletrônica e o conceito básico dela, a introdução, vão ser vistos em algumas partes. Hoje nós vamos começar com a parte 1, certo? Falando da introdução. E depois vamos ver outras partes da eletrônica, circuitos e tudo mais ao longo da matéria, tá certo? Espero aí que possa contar com a ajuda de vocês. Todas as dúvidas que tiverem, podem perguntar, que nós estaremos à disposição para responder e tirar as dúvidas. Então vamos lá. Para falar em eletrônica, já que estamos dando uma introdução, temos que falar da história da eletrônica, né? A eletrônica ela teve início com o chamado efeito Edison. Edison foi a pessoa que, em 1883, Thomas Edison percebeu pela primeira vez a emissão termiônica, né? Ou seja, a possibilidade de liberar elétrons de um elemento incorporando energia térmica a ele. Isso foi a chave para a invenção do diodo por John Ambrose Fleming e depois pelo triodo, que também foi criado pelo Lee de Forest em 1906. Então, quer dizer, o Ambrose Fleming criou o diodo e em 1906 o Lee de Forest ele deu mais ênfase e criou o triodo. Esse autor, o Forest, né, com o triodo em 1906, ele foi considerado o pai da eletrônica. Isso pois, graças às suas contribuições, ele foi possível ultrapassar a fase em que apenas se construíam fontes de alimentação e passar a amplificar sinais do tipo, dando os primeiros passos para a invenção do rádio. Então, todo tipo de sistema foi criado aí. Então, a invenção do rádio, a televisão e outros aparelhos modernos cresceram e apareceram graças a essas invenções, tá certo? Com o tempo, lógico, foi miniaturizando, os aparelhagens foram diminuindo de tamanho, então foi alcançado aí, portanto, uma construção de dispositivo mais prático, né? Aí veio a invenção dos transistores, lá pelo século XX, com os quais as válvulas que eram daquela época, né, do diodo, do triodo, elas deixaram de existir, foram substituídas, né, por esses transistores, economizando aí energia e dinheiro, tá certo? Então, houve uma melhora nessa condição, obviamente, dessas miniaturizações e uma melhora no aperfeiçoamento técnico. Eu coloquei aqui uma foto de 1947, dos primeiros transistores, na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, para vocês depois terem uma ideia, olhar como era antes e considerar também assim, de 1947 a 2023, que é o período em que nós estamos, para você ver como houve mudanças na área técnica, né, e como evoluiu. Já em 1958 foi desenvolvido aí o primeiro circuito integrado em placas de silício, já uma coisa mais modernizada, né? Abrigando aí 6 transistores do mesmo chip, quer dizer, conseguir colocar, né, no mesmo chip. Daí até a criação do primeiro microprocessador em 1970, que houve aí uma jornada direta, né? Então a coisa foi muito mais aperfeiçoada. Graças ao campo da indústria eletrônica, a vida do ser humano ela foi revolucionada e foi se modificando em todos os níveis. Logicamente apareceram o que nós temos hoje: telefonia celular, né? Controles remotos,
circuitos autônomos, e assim vai. Você vê que até os automóveis entraram nesse sistema de controle automático, né, como a gente diz, e tudo é automatizado, vidro elétrico e tal, por causa do desenvolvimento da eletrônica. O circuito integrado ele pode ser considerado como sendo inventado por Jack Kilby, da Texas Instruments, e Robert Noyce, da Fairchild Semiconductors. Esses dois autores, eles trabalhavam em áreas, né, independentes, empresas independentes, um do outro, mas o Kilby registrou a sua primeira ideia inicial sobre o circuito integrado em julho de 1958 e demonstrou com sucesso o primeiro circuito integrado em função, quer dizer, ele fez todo esse estudo até julho de 1958, quando ele registrou, e aí demonstrou esse estudo até 12 de setembro de 1958, quando concretizou aí o conhecimento do circuito integrado, certo? Eu pus aqui uma foto do circuito para vocês verem como era naquela época e você ter uma ideia do que você tem hoje de circuito integrado. Bom, falando no conceito de eletrônica, no português brasileiro nós temos eletrônica e no português europeu é eletrônica, certo? É o O craseado. Vocês vão ver isso em artigos, livros, é normal, está correto, porque é a forma da escrita, a forma gramatical de escrever. A Europa escreve de um jeito, o Brasil escreve de outro. Tá? E no caso aqui, como conceito, a eletrônica é o ramo da ciência que estuda o movimento de portadores, né, de carga a vácuo, gás ou semicondutores e os fenômenos de condução elétrica, resultantes aí e suas funções e aplicações. Quer dizer, tudo que é feito, né? E lembre-se que ela divide-se em duas situações, né, a eletrônica. Ela tem a eletrônica analógica e a eletrônica digital. Porque isso acontece em função das suas coordenadas de trabalho. Elas optam por obedecer essas duas formas de apresentação dos sinais elétricos a serem tratados. Eu quero lembrá-los também que quando nós estamos falando aqui da divisão de eletrônica analógica e digital, quero lembrá-los também, meus alunos, não se preocupem que nós vamos ter duas disciplinas voltadas para isso, o que é eletrônica digital e o que é eletrônica analógica, tá? Nos módulos seguintes você vai ver aí esses conceitos mais aprofundados. Numa definição mais abrangente, nós podemos dizer aí que a eletrônica ela é o ramo da ciência que estuda o uso dos circuitos, né, formados por componentes elétricos e eletrônicos, com o objetivo principal de representar, armazenar, transmitir ou processar informações, além do controle de todo o processo, tá certo? E sob essa ótica também se pode afirmar que os circuitos internos dos computadores, que é uma coisa mais atual, né, os computadores, eles armazenam e processam informações. Os sistemas de telecomunicações que transmitem informações e os diversos tipos de sensores, né, e transdutores que representam grandezas físicas. Informações sobre forma de sinais elétricos estão todos dentro da área de interesse da eletrônica. Então, é como eu falei para vocês aqui no início da aula, nós começamos lá atrás com a ideia de Thomas Edison, né, 1883, e estamos aqui falando do computador no processo de armazenamento de informação. Tudo envolve a eletrônica, ela está ali participando de tudo. Essa definição também envolve a construção e manutenção dos serviços prestados pelas usinas hidrelétricas. Olha que interessante, né? Termoelétricas, usinas eólicas que geram energia elétrica, linhas de transmissão que transmitem energia, os transformadores, retificadores, os inversores que processam energia e não poderíamos deixar de falar das baterias, né, que armazenam energia e estão todos dentro da área de interesse da eletrotécnica. Todos eles fazem parte. A eletrotécnica
tem interesse, mas a eletrônica é ela que está ali dando todo o suporte para o conhecimento. Completando a definição anterior, nós temos a eletrotécnica, que ela é o quê? É um ramo da ciência que estuda o uso dos circuitos formados por computadores elétricos, eletrônicos, com o objetivo principal de transformar, transmitir, processar, armazenar energia, utilizando aí eletrônica de potência. Veja, quando nós falamos aqui em circuitos formados por componentes, os componentes elétricos e eletrônicos, eu até falei por computadores. Por quê? Porque o computador já faz parte disso aqui. Ele faz parte desse conceito. E nos dias de hoje, nós não podemos descartar. E também não podemos descartar os celulares. O celular hoje veio para ficar e vai continuar aí para a vida toda, né? Até por longos anos, até que invente uma outra situação, que eu não sei como é que vai ser o século 22 e o século 23, né? Estamos no século 21. Entre os mais diversos ramos, né, que a abrangem, estuda também a transmissão da corrente elétrica. Porque, lógico, né, se eu estou falando de eletrônica, eu tenho que saber como é a corrente elétrica, o que é corrente elétrica, essa história de levar choque, né? Corrente elétrica no vácuo e nos semicondutores. Também é considerada um ramo da eletricidade, que por sua vez é um ramo da física, onde se estudam aí os fenômenos de cargas elétricas elementares, as propriedades e comportamento do elétron, os fótons, as partículas elementares, ondas, né, eletromagnéticas e assim sucessivamente. Fazendo aí uma formalização do conceito de eletrônica, nós conhecemos aqui, olha, conhece-se por eletrônica a análise dos eletrões e a aplicação dos seus princípios em diferentes contextos. Pode-se dizer, então, portanto, que a noção de eletrônica se refere àquilo que está relacionado com o elétron, que é uma partícula, né, ou partículas essenciais do átomo. Então, vamos ter que entender o que é esse elétron, né? Então, como conceito, o que é o elétron? Ele é conhecido como a partícula elementar mais ligeira e que são constituídos os átomos e que apresenta aí a mínima carga possível de eletricidade negativa. Ele trata-se aí de uma partícula subatômica que contorna o núcleo do átomo e que é composto por prótons e nêutrons, certo? Dentro desse conceito, os eletrões também se referem às atrações entre os átomos e produzem, através do seu movimento, corrente elétrica. Na maioria dos metais, né, tudo tem corrente elétrica. Então, fora isso, foram descobertos pelo físico britânico, o Joseph John Thomson, em 1856, é o período que ele viveu, até 1906, embora sua existência tenha sido sugerida pelo físico George Johnstone Stone em 1826 e 1911, mas esse físico, o Thomson, já estava mostrando as atrações do átomo, no caso, em relação aos elétrons e aos prótons, os nêutrons, como é que acontecia, né, aquilo ali? Então, que era chamado de elétron. Vamos ver aqui, olha só, eu pus um desenho aqui do elétron para vocês olharem, num colorido azul aqui, que é o núcleo do átomo e ele contornando o átomo nas suas voltas, né, que ele faz aquela órbita em volta do átomo. Pois bem, o elétron ele tem uma massa. A massa do elétron ela é cerca de 1.800 vezes menor do que a massa do próton. Apesar dos elétrons fazerem parte dos átomos, existe aí elétrons que formam feixes no vazio ou que se transladam de forma independente pela matéria. Esses elétrons se deslocam fora do átomo
e podem produzir corrente elétrica. Quer dizer, existe essa possibilidade, né, dele se deslocar fora do átomo e produzir corrente elétrica. O elétron também tem uma carga. Essa carga ela é estática, por sua vez, e surge quando os átomos de um corpo têm mais ou menos elétrons do que aqueles que são necessários para equilibrar as cargas positivas do seu núcleo. Se o átomo tiver menos elétrons, o corpo está carregado positivamente. Se tiver menos, a carga será negativa, tá? Então, o que acontece? Cada vez que o átomo tem menos elétrons, a carga, né? Menos elétrons, o corpo será positivo. Agora, se ele tiver menos a carga, se eu tirar essa carga, ele vai ser o quê? Negativo. Então, quando eu tiro diminuo essa carga positiva, automaticamente ele vai ser negativo. O movimento do elétron, o movimento dos elétrons permite que tenhamos corrente elétrica nos nossos lares. É aí que está a situação quando você vê energia elétrica, né? Os televisores, tubos que emitem raios catódicos baseiam-se, por outro lado, num feixe de elétrons que é desviado por um campo magnético até se projetar no ecrã fluorescente. Os semicondutores e os microscópios eletrônicos, né, e os transistores e as máquinas de soldar também utilizam eletrões. Então você vê que tudo tem necessidade por causa do movimento, em função desse movimento que nós temos aí a corrente elétrica, né? Ou corrente elétrica. O elétron ele tem uma característica. No Brasil, o português brasileiro, o termo usado para nomear a partícula subatômica é chamada de elétron. O elétron é considerado elétron. Então, desse modo, nós temos a frase: o elétron se trata de uma partícula de suma importância para a formação dos átomos. No Brasil, ficaria do seguinte modo: o elétron se trata de uma partícula de suma importância para a formação dos átomos. Olha aqui o conceito, pessoal. Eu coloquei em preto. O elétron se trata de uma partícula de suma importância para a formação dos átomos. No caso, no Brasil, o elétron se trata de uma partícula. Você vê que a frase é a mesma, apenas muda elétron, né, para elétron. Então, o elétron se trata de uma partícula de suma importância para a formação dos átomos. Então, o que nós queremos dizer com isso? Que elétron é a mesma coisa que elétron, né? Está aqui o exemplo, o desenho do elétron. Eu pus com o elétron junto, que é a explicação. Você vai ver esse quadro, né, e esse desenho, e aí com isso ter uma noção do seu trabalho aí e ver como é que é feita essas cargas, né? Falando ainda da característica do elétron, os elétrons ou eletrões, até onde se sabe, nos dias atuais, não podem ser divididos em partículas menores. Desse modo, não existe algo menor que eles. Eles são a menor partícula, né? Por isso, eles são chamados de partículas elementares ou fundamentais. Ainda que o elétron seja classificado como uma partícula, o mesmo ainda conta com características ondulatórias, né? E isso quer dizer que o mesmo pode ter tanto o comportamento de uma onda ou quanto de uma partícula, dispondo de propriedades de ambas as estruturas. No caso das partículas, ainda elas contam com a forma e posição determinada no espaço, ainda sendo conhecidas pela presença de massa. Então tem que ter essa situação, né? Já que as ondas são conhecidas por serem perturbações no espaço,
com essas não tendo massa e nem posição definidas, mas as mesmas podem conduzir energia e podem sofrer os fenômenos físicos de difração, interferência e reflexão. É aquela situação de sinal, né? Alteração de sinal. Então, tem difração, tem fenômenos físicos, tem interferência no sinal. Tudo isso acontece em função dessas perturbações que acontecem no espaço em função dessa situação das partículas, né? Olha, os eletrões e os prótons têm cargas elétricas de magnitude similar, ou seja, idênticas, mas têm sinais opostos. Há então uma atração mútua. Assim, os eletrões devem realizar a interação de forma eletrostática com os prótons e ajudando aí, no caso, a fazer com que o átomo tenha estabilidade elétrica. Então tem que ter cargas diferentes, como ele está dizendo aqui, né? Olha, cargas elétricas de magnitude similar e sinais opostos. O que é o sinal oposto? Um é positivo e o outro é negativo. Então, você sabe que na matemática nós falamos que sinais diferentes, eles têm um problema na hora de você fazer a somatória, né? Você subtrai um do outro. E na física, sinais, elementos com cargas diferentes, eles se atraem. Elementos com cargas iguais, positivo e positivo, negativo e negativo, eles se repelem, né? Eles se afastam. Então, é onde nós falamos, eles têm que ter sinais opostos, automaticamente vai haver uma atração mútua, quer dizer, eles vão se atrair, porque as cargas são diferentes, né? Positiva e negativa, dando assim o quê? Uma estabilidade à situação elétrica do átomo, né? O átomo vai ter a sua estabilidade. Sob a utilidade dos elétrons, eles possuem aí relação com a estabilidade elétrica dos átomos. Para entender essa função, antes é necessário observar que o átomo são compostos pelo núcleo e ainda pela eletrosfera. Sobre o núcleo, é ali onde estão os prótons. No Brasil, são conhecidos como prótons, né? E os nêutrons, ou nêutrons do português brasileiro. Porque os neutrões, veja bem, é como eu disse para vocês durante a aula, eletrão para o Brasil, né, é chamado de elétron. Então, os prótons e os neutrões vão ser chamados de prótons, aqui no Brasil, e nêutrons, tá? No português brasileiro. Então, os elétrons podem se encontrar na região que é chamada de eletrosfera. Segundo os conceitos da mecânica quântica, é impossível que se determine ao mesmo tempo a posição do elétron e sua velocidade, ainda tendo precisão da medição, que é muito rápido, certo? Então, é por esse motivo que não se pode fazer descrição de uma trajetória para a movimentação da eletrosfera. A utilidade aqui da eletrônica, qual é a utilidade dela? A eletrônica ela é usada em inúmeras aplicações no mundo contemporâneo, né, o mundo atual, e praticamente em todos os implementos que utilizamos no dia a dia, como computadores, calculadoras, telefones celulares, relógios digitais, circuitos elétricos, controles remotos, televisores, rádios, e assim vai, né? Uma infinidade. E tem a sua origem no desenvolvimento aonde? Da eletrônica, lógico, no aprimoramento dos seus mecanismos, porque, como eu disse para vocês no início da aula, foi se aprimorando num tempo curto, né? E hoje nós temos aí a era digital. Esses mecanismos, olha, graças à eletrônica, revolucionamos a nossa capacidade de tecnologia. Nós saímos daquela era que era tudo manualmente e hoje estamos no sistema digital. Haja visto que você, quando tem um celular, você tem tudo. Você, até o banco você abre dentro de uma internet no seu
telefone, né? Você não precisa mais ir ao banco para abrir uma conta. Tudo é digital. Você vai lá, pega o site, pega o endereço eletrônico e digita, abre, baixa aquele app e tal. Aí o que vai acontecer? Você põe os seus dados e abre a sua conta. Tudo isso é a utilidade da eletrônica, pessoal. A eletrônica também é essencial para a capacidade do ser humano de construir implementos complexos e ferramentas autônomas que lhe permitam aí comunicar distâncias enormes e automatizar várias tarefas no seu cotidiano ou torná-las mais fáceis de qualquer forma. Quando eu falo essencial na capacidade do ser humano de construir implementos complexos, nós estamos falando de estudos fora da Terra. Nós estamos falando de naves espaciais, estudos do universo. Então você usa a eletrônica para mandar o foguete, você usa a eletrônica para mandar o levanta-voo aí no avião. O avião está decolando, mas ele voa aqui, né? No nosso espaço aéreo. Mas o foguete está lá fora. Os satélites estão flutuando lá fora, sob o controle de quê? De um grupo de computadores que é feito aqui, armazenado em um determinado centro de TI, né, Centro de Informações, de Tecnologia de Informação, que controla todo aquele sistema que fica flutuando, né, como a gente diz, em volta da Terra. Então os satélites estão lá, os foguetes, tudo. Então é uma coisa, veja, é essencial para esse desenvolvimento. Então vamos construir aí trabalhos e ferramentas complexas e autônomas, né, que pode ser chegar futuramente. Quem sabe um dia você não vai morar em outro planeta graças à eletrônica, né? A capacidade de construir mecanismos lógicos também funcionam aí a partir de circuitos fechados de eletricidade, que tem sido essencial para engendrar uma nova geração de dispositivos mais potentes e inteligentes, sem dúvida. E vai oferecer maiores vantagens no futuro no campo da robótica e da automação. A robótica já está aí, né? Nós estamos vendo agora no nosso século XXI, fala-se muito na construção de robótica. E essa história do robô, tudo, então, está aparecendo, está se fortalecendo graças à eletrônica. É claro que nós temos que tomar cuidado, porque muitos dessas aparelhagens são usados com sentido bélico, né? Armas nucleares, e não é esse bem o interesse, né? Não queremos destruir a humanidade, e sim fazer com que ela se fortaleça. A engenharia e a física tratam do desenvolvimento e da análise dos sistemas criados a partir do movimento e do controle de eletrões que têm uma carga de eletricidade. Os chamados circuitos eletrônicos possibilitam a conversão e a distribuição da energia elétrica, no caso, pelo que se pode usar no processamento e no controle da informação. Então, os circuitos eletrônicos, eles têm a possibilidade de fazer conversões, distribuição de energia elétrica, né? E isso tudo que nós podemos usar no processamento e controle da informação. Então, para você ver como é vasto e como é importante a eletrônica no nosso ambiente, no estudo atual. Tudo gira em torno dela, né? A nível geral, nós podemos dizer que um sistema eletrônico ele é formado por sensores igualmente conhecidos pelo nome de inputs ou transdutores, que recebem aí os sinais físicos e os transformam em sinais de corrente, que é a chamada voltagem. Os circuitos de sistemas, eles interpretam e convertem, por sua vez, os sinais de sensores que chegam aos atuadores ou outputs, né? E os quais convertem também, mais uma vez, né, a voltagem em sinais físicos, né? Ora, tornados úteis para a situação. E assim nós entendemos o nosso trabalho. Hoje aqui nós fizemos uma pequena introdução
dando para vocês a importância da eletrônica e todo o conceito básico, certo? Eu estou mostrando para vocês o que é eletrônica e todos esses conceitos nós vamos trabalhar em disciplinas separadas que serão ministradas ao longo do curso. Agradeço aí a presença, tá, de todos. Espero ter contado com a ajuda de todos aí, vocês terem gostado da aula. Qualquer dúvida, estou à disposição para maiores esclarecimentos. Até a próxima.